E aí, pessoal? Então estamos aí para trocar uma ideia com vocês a respeito do desenvolvimento web, tá ok? E nós vamos iniciar aqui com o Joomla 4.0, tá? Para quem não conhece o Joomla, é a forma mais rápida de dizer o que é o Joomla. Ele é uma aplicação web, tá? Que roda em um servidor Apache e para que ele funcione também ele precisa de um MySQL, ou seja, um banco de dados. Uma aplicação web que vai rodar no servidor e que possui um banco de dados para fazer a gravação de todos os dados. Tá? Então a gente precisa, como pré-requisito, para rodar o Joomla, você tem que ter um servidor web. Seja o IIS da Microsoft, seja o Apache, seja uma outra solução, como por exemplo o Nginx. Tá? Então é uma aplicação muito fácil de se instalar, você pode colocar tanto no Windows, quanto no Debian, ou CentOS, é claro, qualquer variação Linux, ou no macOS. Tá? Então aqui na nossa aula a gente vai utilizar no Windows 10, você pode instalar o AMP ou o XAMPP, que é o servidor web, né, que vai hospedar a aplicação e vai permitir que a gente acesse ela pelo browser. Tá? Então deixa eu fazer a transição, e nós vamos começar inicialmente, pessoal, aqui acessando o site downloadjoomla.org. Então vocês podem acompanhar comigo, tá ok? Então, aqui no site, no joomla.org, vocês podem aqui verificar a última versão que está disponível no site. Tá? Então tem aqui baixar Joomla 4.0 ou você pode baixar atualizações, né, os arquivos de atualização. Então o Joomla é muito interessante porque ele controla muito bem essa parte. As versões fechadas, né, versão 3, versão 2, e as atualizações que vão acontecendo dentro de cada versão dessas. Então, assim, você, uma vez que instalou o Joomla 4.0, você vai atualizar ele dentro da própria plataforma, assim como a gente faz com o WordPress, assim como a gente faz com essas outras plataformas, né, ou esses outros CMS, né, que são sistemas de gerenciamento de conteúdo. Tá? Então, o Joomla ele serve tanto para eu trabalhar com comércio, tanto para um jornal, para uma escola. Então, é uma forma muito gráfica de se trabalhar, né? O front-end dele é amigável, o back-end também é amigável, então você vai gostar de trabalhar com ele para quem está tendo o primeiro contato, tá? Então eu já cliquei aqui em download, tá? Vou achar ele lá na pasta downloads, vou descompactar ele lá no meu XAMPP, tá? Que é o servidor web aqui no Windows. Então acompanhe comigo, eu já baixei ele, então eu vou abrir uma aba aqui, então eu posso digitar localhost. Tá? O localhost é o que? É o meu XAMPP, é o meu servidor web que já está rodando na minha máquina, tá ok? Então ele já está rodando, então aqui eu vou abrir uma tela aqui, vou mostrar para vocês, estão vendo? Então ele está rodando aqui no meu Windows 10, o XAMPP. Para quem não conhece o XAMPP, é só você procurar na internet XAMPP, né, e fazer o download na versão para Windows ou para... Se você estiver usando o Debian, é claro, você vai ter que fazer via comando, né, para instalar o Apache, o MySQL, o PHP e o gerenciador de banco de dados. Mas aqui no Windows é muito fácil, ele é um instalador.exe, você baixa e faz a instalação. Tá? Então deixa eu ver aqui o painel dele para mostrar para vocês. Então, pessoal, vamos lá. Nós temos aqui o instalador do Joomla. Eu cliquei com o botão direito, extraí na pasta e renomeei a pasta. Agora eu tenho a pasta aqui chamada Joomla. Dentro dela estão todos os arquivos que vão ser utilizados para realizar a instalação. Agora eu só preciso chamar a aplicação no browser, tá ok? Então para isso eu vou vir aqui no meu localhost, tá? Porque eu estou usando aqui no meu computador, né? Então eu vou clicar em Joomla. Aqui está o instalador e aqui está a pasta descompactada. Clicando aqui, ele vai abrir a instalação. Eu coloco português, tá? Português Brasil. Coloco o nome do site, por exemplo, cibernetica.com.br. Vou passar os dados de autenticação. O nome do usuário vai ser gestor, mas ele vai ser o root. A senha dele tem que ser uma senha com mais de 12 caracteres, já foi aceita. O endereço de e-mail, tá aqui. Agora eu tenho que configurar o banco de dados, pessoal. Então qual é o ponto em relação ao banco de dados? Nós vamos utilizar o MySQL, tá? Então o Joomla, praticamente o projeto é meio que
meio que existe uma conexão aqui com o MySQL, mas a gente poderia usar também o PostgreSQL fazendo algumas adaptações. Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, e agora ele vai me perguntar aqui qual o tipo de banco, localhost, poderia botar 127.0.0.1. Se eu estiver fazendo isso num servidor, numa máquina virtual com Debian ou com outro ISO, eu vou colocar o IP dela, tá? Se eu estiver acessando via SSH e mandando os arquivos. O nome do usuário que você criou fornecido pelo serviço de hospedagem. Então esse cara seria o usuário do banco de dados, tá? É o root e não tem senha, porque eu estou usando no Windows. Então, por padrão, quando você instala o XAMPP ou o AMP, o usuário é root e é sem senha. Se for no Linux, vai ser o usuário que você vai criar durante a instalação que ele pedir. Tá? Qual o nome do banco? Eu vou colocar db_site1. Tá? O prefixo aqui ele muda toda hora para gerar as tabelas, para até evitar algum tipo de ataque, SQL injection ou ataque de enumeração. Tá? Então é uma tentativa. Vou clicar aqui em instalar, ó, e ele possivelmente vai dar um erro ou ele vai tentar criar o banco db_site1. Vocês podem ver que ele conseguiu criá-lo. Tá? Praticamente eu posso fazer a instalação de idiomas. Posso abrir o site aqui, ó, vou segurar Ctrl e vou clicar aqui, ó. Ele me dá essa orientação para eu excluir a pasta installation. Eu tenho que excluir ela manualmente, tá? Interessante, antes de excluir ela, eu vou mostrar para vocês aqui no phpMyAdmin, ó, tá? Vocês podem ver aqui no phpMyAdmin que ele tem que criar o banco de dados. Então eu vou recarregar, porque provavelmente ele não recarregou aqui. Tá aqui, ó, db_site1, tá? Então ele já criou o banco de dados aqui do Joomla com todas as tabelas com aquele prefixo. Então são 70 tabelas, tá? E como que ele veio aqui e fez esse cadastro desse banco? Ou seja, a instalação está ocorrendo no browser. O servidor à parte que está gerenciando a exibição da página. E quando nós passamos o parâmetro de usuário e senha, o próprio processo de instalação se conectou com o banco de dados e criou. E nós só podemos ver aqui porque nós estamos utilizando a aplicação phpMyAdmin, que é um gerenciador de banco de dados. Ou seja, o phpMyAdmin ele manipula o banco de dados que é o MySQL. Então eu consigo criar usuário, criar tabela, criar banco, tudo nessa interface gráfica. E para acessar ela eu preciso localhost /phpMyAdmin. Às vezes o P é minúsculo, às vezes o A é maiúsculo, tá? O M é maiúsculo também, dependendo da instalação. Então ele colocou phpMyAdmin tudo minúsculo, eu consigo acessar ele aqui. Tá? Lembrando, se você estiver usando o AMP, vai ser a mesma coisa. Se você estiver fazendo no Debian ou no CentOS, por exemplo, se você não tiver instalado o phpMyAdmin, o MySQL vai continuar lá. Ou seja, você vai poder instalar o phpMyAdmin depois. Ou já instala junto. A maioria dos tutoriais vai orientar que você faça a instalação junto. Tá? Então, como eu estou no Windows, ele já instalou tudo. Aqui é bem tranquilo. Então tá, vocês podem ver que já existe o banco. Por isso que a instalação deu certo aqui. Tá? E eu vou, antes de ir para o site, eu vou fazer essa orientação dele, apagar a pasta installation. Então eu vou clicar aqui, ó, eu estou no C2 pontos, né, htdocs Joomla. Aqui são todos os arquivos, pessoal, que fazem parte do Joomla. Lembrando, Joomla é uma aplicação web desenvolvida em PHP, com framework próprio deles. Então ela é de código-fonte aberto. Tá? Todo mundo pode melhorar isso aqui. E pode acessar da forma que bem entender. Tá? Claro, respeitando as regras básicas aí. Então ele falou para eu apagar essa pasta aqui, ó, pasta installation. Isso aqui há mais de 10 anos já é assim, tá? Desde as primeiras versões eu acompanhei desde 2006, eu acho, quando começou do Mango para o Joomla. Então sempre teve esse processo de apagar essa pasta. Então eu vou excluir ela aqui, ó. Fiz a exclusão da pasta. Quem trabalha com Joomla já entende que tem todos esses arquivos. Se fosse um WordPress também teria todos esses arquivos. Se fosse um Moodle, também teria todos esses arquivos, só que são de formas diferentes. E também todos teriam um banco de dados. Seja o WordPress, seja Drupal, seja o próprio Moodle, entre outras aplicações web. Tá? Então vamos verificar aqui agora. Como eu já fiz a instalação, ele falou que
deu essas opções aqui e eu vou tentar agora verificar se sai dessa parte aqui. Tá. Eu posso instalar idiomas adicionais? Não quero. Tá? Tem bastante idioma, ó, próximo. Tá? Então eu vou acessar aqui agora na URL. Então é localhost/joomla. Então vocês estão vendo, pessoal, que nós acabamos de fazer a instalação de um site web. Tá? De um site, né? Então, a partir de agora, nós fizemos a instalação bem simples e nós podemos agora começar a mexer, criar menu, colocar galeria, colocar tela de aviso, organograma da empresa, missão, valores, galeria de fotos, ex-diretores, e aí você vai dando forma ao teu site. Então o processo, vocês viram, ele é bem simples, eu fui um pouco mais lento aqui, porque tem muita gente que não sabe mexer ainda, tá? Então ele vem com esse tema aqui, ó, esse layout que vocês estão vendo, ele chama de Cassiopeia. Se você fizer uma instalação das versões anteriores, ele não usava esse tema, então a partir da versão 4.0 vem com esse diferencial. Eu já posso logar aqui para eu mexer aqui na parte que a gente chama de front-end, que é essa parte frontal aqui. Tá? Depois a gente vai ver que a gente pode mudar esse template, essa estrutura visual. É a mesma ideia usada no WordPress, tá? E em outros tipos de CMS, que você pode alterar o layout. Tá? Então, e eu posso aqui na URL, a partir de agora, ó, colocar Administrator em inglês e dar Enter, que ele me traz a tela que eu tenho acesso ao back-end, tá? Então vocês podem ver que o nome do site está aqui, cibernetica.com.br. Eu posso trabalhar com virtual host aqui, em vez de ficar acessando localhost/joomla, eu posso criar um nome para eu poder acessar essa aplicação no meu PC, tá? Então aqui eu vou logar agora, foi o que? Root que eu coloquei. Lembrando que a senha ela é acima de 12 caracteres, né? O nome de usuário e senha não corresponde, não possui uma conta. Caramba, aí, perdi o nome de usuário. Era root ou era admin? Root. E vou tentar aqui de novo. Então, pessoal, relembrei a senha. Vocês estão vendo aqui, para mim também está sendo novo, porque ele é bem diferente da versão anterior, a estrutura visual. O outro menu era na horizontal, agora ele está vertical aqui, na lateral, né? Então esse aqui que eu apresento para vocês é o Moodle 4.0, a instalação foi bem simples, tá? E só mostrando aqui no banco de dados, ó, vocês viram que ele criou aqui, eu tenho a tabela, se eu procurar aqui dentro dessas 70 tabelas, tem a tabela Users, ó. A tabela Users, ó, só tem um usuário na aplicação, que é o root da máquina, tá? Eu não posso vir aqui e alterar essa senha por aqui, senão não vou conseguir logar, tá? Mas a gente pode ter uma noção se está tendo tentativas de criação de usuários para uma possível invasão no futuro. Se aparecer usuários diferentes aqui, então eu já tenho que ficar atento, tá? Nessa tabela especificamente. Então aqui na aplicação, conforme eu for trabalhando aqui, eu posso vir aqui, ó, cibernetica.com, ele abre uma nova página e eu consigo trabalhar no back-end e olhar as alterações no front-end, ok? Então nós vamos ficar nessa brincadeira aqui o tempo inteiro, mexendo no back-end e olhando como ficou lá no front-end, tá? Então é bem tranquilo agora, tá? Vou botar aqui não, vou botar assim, deixa eu fechar isso aqui. Então ele vem com um estilo visual novo, tá? Com essa identidade visual, já falando que o Joomla está atualizado. A gente pode ver algumas informações de quem está logado na máquina. Aqui, ó, raiz do usuário logado no servidor, tá, pessoal? Então, o primeiro ponto agora que nós fizemos essa instalação você pode criar usuários para acessar esse back-end, tá? A pessoa que vai ser o editor, o publicador, tá? Você não vai criar um usuário root e vai passar para todo mundo que vai estar fazendo manutenção no site. Dependendo do perfil do usuário, você vai criar um usuário para ele, tá? Então a gente vai começar a mexer na próxima aula aqui, vamos iniciar criando um usuário e vamos criar alguns menus e alterar o template, tá? Então até a próxima aula, mantenha aí com a gente que a gente vai dar prosseguimento aí para o pessoal conseguir fazer um site legal aqui, tá?